Qual é o primeiro a sair da caixa? Então é assim, eu vou pôr aqui uma ordem mais ou menos cronológica na coisa. Trouxe um best-of. É difícil escolher só um disco. É difícil, dos Police. Acho que foi o primeiro baterista que eu ouvi e tocava algumas coisas dele e que me fazia boa confusão aquela cena do mas eu estou a tocar igual, mas isto não sou igual. Igual, exatamente. O gajo tem uma cena. Eu vi como é que ele faz. Sim, eu toco as mesmas notas, mas não sou igual. Mas não sou nada igual. Stuart Copeland, sim. E isso fez-me. Bateu-me, estás a ver? Eu comecei. Acho que foi nessa altura que eu percebi logo cedo que, ok, é isto que a gente tem que procurar, é um som próprio. Exatamente. E pronto, este foi o primeiro que. Além isto é tudo grandes músicos e grandes canções e tudo é incrível. Canções incríveis. E depois até a criatividade dele, se pensares impressionante. Roxanne ou Walking on the Moon. Porque há milhares de beats que se podia fazer para aquela música. Exatamente. E uma coisa completamente distinta. Tudo. E ele tinha aquele lado que também meio. Que ele ia buscar meio reggae. Sim. Pois tem. A cena do prato de choque não sei o que é incrível. É inacreditável, adoro o gajo. Aqui. Isto é um álbum dos Toto, o Seventh One. Não sei, não te consigo precisar se foi este o primeiro disco que ouvi deles. Lembro-me de ouvir para aí dos primeiros temas que ouvi foi o Rosanna e o Georgia Porgy. Sim. Georgia Porgy, estás a ver? Pronto. E lembro-me de ficar fascinado com o Jeff Porcaro. Acho que ainda sigo, quando é preciso, vou lá atrás ouvir o gajo só para sentir aquele shuffle, aquele 16 notes inacreditável. Sim, é inacreditável. A sensibilidade dele, a música dele, e até a maneira como ele também montava as coisas. Eu tenho aqui um tema que eu acho inacreditável, que é o Muxanga, que é o nome assim. Não conheço. Se calhar já ouvi, mas assim tem um beat tipo. Uma cena do gajo, tens que ouvir. Nunca ouvi, não conheço. É muito bom. E o gajo. E depois tem aquele shuffle conhecidíssimo do Rosanna, sim. Ele junta os dois patterns, o do Bonham e o do Bernard Purdie. Depois, boa mistura para fazer aquilo. É um coquetel explosivo. E faz o groove dele, que é incrível. Este aqui, eu tenho 13, 14 anos, ouvi isto num bar na Nazaré. Tinha ido lá tocar com o meu irmão. E é o Manu Katché. É o Manu Katché, qualquer coisa neste disco. Inacreditável. Também é outro grande. E é engraçado como, por exemplo, eu ouço o álbum que o Sting gravou depois ao vivo com ele em 2001, acho eu. Ok. Até que foi aquele disco no célebre dia das Torres Gêmeas. Esse é com o Manu Katché, exatamente. É com o Manu Katché. É com uma banda enorme. Tem. E eu não gosto tanto de ouvi-lo lá. Pois há cenas assim, eu também tenho isso com alguns bateristas que adoro ouvir nos projetos. E eu acho que ele é perfeito. Por isso é que a cena. Há bateristas certos para cada projeto, para cada música. Por isso é que aquela coisa do é melhor ou é pior, para mim isso não existe. Se calhar também fica colado ao Colaiuta. Que era o baterista do Sting. E para mim esse encaixa que nem uma luva lá. Claro. E então se calhar, mas por exemplo aí acho que ninguém caberia como o Manu Katché. Inacreditável. Bom gosto musical. Simplicidade com que ele toca, mas ao mesmo tempo com tudo lá, tocar com loops, não sei quê, ao vivo, aquela cena deve ter sido a primeira vez que eu vi máquinas e baterista a tocar ao mesmo tempo, ao vivo, e eu devia ter 12, 13 anos, uma coisa assim, era muito pequenino, e fiquei, que é este gajo? Esse disco é muito bom. Pronto, este deve ser uma referência, acho eu, para todos os bateristas. É um grande, é histórico. É um dos grandes da... foi um disco que marcou também o Festival de Ritmo, que é a faixa 3. Eu tentei tocar isto milhões de vezes por cima, não sei o quê. Claro, acho que nunca consegui. Houve vezes que estive lá perto, mas é um bom trabalho de casa. Toquei isto de vezes sem conta. É o gajo provavelmente mais perfeito a nível de tempo, a nível de perfeição de tempo,
Ou seja, podes depois questionar se é demasiado... Se isso é musical, ou se é já maquinal. Mas ele é... O Call também tem um tempo assim inacreditável. É mais orgânico. Também ou seja, acho que em termos de perfeição de tempo, não sei se... Mas estamos a falar de bichos. Estamos a falar de monstros, já. Eu não sei se punham um melhor tempo que o outro. Mas gosto mais do time feel. Do time feel do Call sim, eu percebo isso. E por acaso também tenho aqui um disco do... Ok, já vai aparecer. Pronto, Dave Weckl, isto também foi marcante fixe. Para mim, na altura, e fartei-me de tocar isso. Outro disco de uma banda que eu, hoje em dia, curiosamente não ouço. Este disco eu era puto também. Sim, é como eu também era puto. Hoje em dia acho um bocado cansativo. Hoje em dia ouço isto no máximo por saudosismo e para me lembrar. Já não é uma coisa que mexa comigo hoje em dia. Mas na altura, quando ele apareceu com aquela orgânica toda, aquilo era, quer dizer, orgânico no sentido da dificuldade daquilo, era muito matemático, as contas dele. Mas aquilo soava fixe. Aquilo soava bem, dezenas e centenas de horas de ensaios para ter aquilo tudo na batata. Não leem, nem estão a ler, nem nada. É tudo de memória. Temas de 15 minutos. Depois o cantor mandava-se lá para cima para o James Labrie. James Labrie. Foi também uma fase gira e que eu gostei muito também. Mas pronto. Pois. Este disco. Lá está a ouvir Nicolau Yuta. Esse disco, não só o play, mas as canções são incríveis. Também gosto muito desse disco. Este disco marcou-me. Os discos dessa altura do Sting gosto muito. Dos anos todos. Ele tem ali o Mercury Falling também. Só que vem a seguir este, acho eu. Não é? O Mercury Falling é a seguir este. Pois, há de ser antes ou depois. É a seguir. Também é muito bom. Também é com o Nicolau Yuta. Quando ele aparece com os 5 e aqueles... Será como ele toca aos 5 e os 7 é bom. Exatamente. Com o prato sempre a foi totalmente novo. Exatamente, Ei, o que é isto? Lembro de tocar esses temas, lembro de tocar que é tipo, olha este 5 como ele toca isso, ou 7 Days e não sei o quê. Não, aquilo de repente parecia bem normal, é fácil de tocar, estás a ver? Pois é, faz aquilo soar a canção, fluidez, não é tipo isto é um 5 ou isto é um 7, é aquilo fluido de outra forma. Também me lembro de tocar esses grupos por cima. Depois tinha baladas incríveis, mas pronto, isto já a falar de canções, o Shape of My Heart. Verdade. Tinha cenas maravilhosas. Pronto, foi um disco que também me marcou. Também, o Vini Coleta, depois também comecei a segui-lo para todo lado. É um bom disco. E pronto. Este muito esse disco. Este disco também me bateu. Olha, ainda está em contos. Ainda está em contos e há 3.300. 3 contos e 300. O André Silva também trouxe esse disco. Foi, pronto. Eu também ouvi muito esse disco bateu-me bem. Esse disco, isso é alto disco. Tá? Eu tocava o Stay com o XBTO. Ok. Já tocava o Stay. E eu ouvi este disco todo, de alto a baixo, né? E na altura era uma guerra do caraças. Toda a gente perguntava, não sei aqui, como é que tu tocas isso e não sei o quê. Eu arranjei a minha orgânica de tocar isto, não é? Claro. Mas nunca me soou igual. Era similar. Era similar. Mas eu não conseguia fazer soar aquilo. Até que um dia vi o gajo tocar mesmo ao vivo e percebi que o gajo é ambidestro. Pois há certas. Isso muda tudo. Exatamente. E de repente eu pensei, pronto, por isso é que eu nunca consegui fazer soar aquilo como ele. Pronto. E o gajo faz 30 por uma linha e é um groove do caraças, é um som incrível. E também é um da pocket mesmo. E mais uma vez as canções são do caraças, este disco. Muito bom mesmo. O outro disco também é muito bom. Say no more. Não é preciso dizer nada, não é? Adoro, esse é um dos meus favoritos. O Revolver e o Rubber Soul, também adoro. Ok. O primeiro disco que eu gosto muito do White Album também, Sgt. Pepper's. Também é muito bom. Sgt. Pepper's é incrível. O primeiro disco que eu ouvi dos Beatles foi o Magical Mystery Tour. Muito puto, o meu pai comprou. Eu comecei a ouvir tarde, é estranho, tarde, quer dizer, eu comecei a ouvir Beatles e a gostar de Beatles se calhar com 19, 20 anos. E foi aí que me bateu a cena de Beatles. Depois, daí para cá é ver a história, é ouvir, comprar discos, vinis. E a cena do eu trouxe tudo em CDs, mas eu hoje em dia só ouço vinil praticamente. Sim. Ou seja, tenho tudo quase duplicado em vinil. É mesmo um dos meus favoritos. É um disco incrível. Os Beatles o Ringo é uma simplicidade, no chops, não nada, mas aquilo não é preciso, aquilo faz a música. Depois ainda há aquela malta que parece, ele não toca nada.
que isso é mesmo tipo. Pá, dá-me uma vontade de mandar duas esberleitar. Ah, não, é aquele pessoal que são. É um gajo super criativo. E faz a música suave, lá está, é o baterista perfeito para os Beatles. Pá, pronto. Pois, o primeiro disco que eu ouvi, assim, de jazz até o fim. E eu era um gajo com pouca aptidão e capacidade para ouvi-lo. E à pala deste disco comecei a ouvir jazz e hoje em dia, pá, adoro. Okay. Tenho discos e ouço. Não sei tocar como per mim, pá, tenho algumas ideias, não sou de todo um... Mas curtes ouvir e... É pá, adoro. E foi à pala deste disco, que é o Bright Size Life, do Pat Metheny, com o Bob Moses na bateria e o Pastores no baixo. Isso é um muito bom disco. É maravilhoso isto. E hoje em dia eu meto isto e fico ali na cadeira a ver a vista. Pá, acho que o raio deste gajo é fenomenal. O swing dele é inacreditável. É impressionante. E o gajo é assim, todo alternativo. Pá, foi assim, amor à primeira vista, este disco também. E depois acabou por me abrir muitos horizontes. Para outros, foi um disco muito importante para mim também. Nessa onda. Grande disco. E para acabar, também um disco que me bateu foi o Uber Jam do John Scofield. E quando este disco aparece eu ouço, acho que foi a primeira vez que eu vi um gajo simular tão bem aquela onda mais drum and bass. Sim. Cena do som, da coisa, a bateria parece quase... Sim. Fiquei louco com isto. Pá, depois, para não falar do Scofield, não é? As próprias melodias dele, apesar das canções, às vezes são bem simples, mas são catchy. E depois é a cena da improvisação dele, cria aquela tensão, aquela cena toda, é impressionante. É inacreditável. Pá, pronto, foi mais um disco também que me bateu grandes muito. Discos, pois é tudo. Grandes discos com grandes bateristas e grandes músicas. Mas pronto, este aqui, a nível do que eu toco como baterista, foram marcantes para mim. Outros discos. Muito bem. Obrigado por convite. Obrigado.
me.